Bem-vindo ao CIS Horas, a planilha de cálculo de horas trabalhadas mais completa que você já viu. Vou te mostrar algumas funcionalidades e como utilizar essa planilha. Começando. Com essa planilha você pode gravar até 12 cálculos. Pode ser para um mesmo trabalhador por 12 meses, 12 períodos, ou para até 12 funcionários numa mesma planilha. Esses são os menus de acessos para os cálculos. Conforme a gente digita o nome do trabalhador e a data inicial, ele vai aparecendo aqui. Vamos ver o primeiro teste. Comece com o nome da empresa. Depois, o nome do trabalhador. Em seguida, preencha a data inicial do cálculo. Por fim, a data final. Vamos colocar 15/2, apenas para exemplo. Logo abaixo, nós temos a escala de trabalho do funcionário. Vou limpar o que está aqui. E veja, nesta planilha você não precisa digitar os dois pontos. Isso economiza e muito o seu trabalho. Você vai economizar um bom tempo com isso. Ao invés de digitar 08 shift 2.00, ele não vai funcionar. Olha, fica até vermelho. Digite apenas 800 para indicar 8 horas. Saída. Vamos supor que o horário de saída seja às 11 horas. A gente digita 11:00. Ao teclar Enter, ele já entende que são 11 horas. Retorno, meio-dia, saída, 17 horas. Ele já dá o total, 8 horas essa jornada. Vamos selecionar e copiar para os demais dias. Basta você selecionar e neste cantinho inferior direito, você clica e arrasta para o lado. Desta forma, ele vai copiar todos os dados. No sábado, este funcionário vai trabalhar apenas até meio-dia. Deletamos e preenchemos meio-dia a saída. Veja que o total semanal deu 44 horas. Este é apenas a escala do trabalhador. Abaixo, a gente vai informar as entradas e as saídas que realmente aconteceram. Ele vai calcular para a gente as horas extras da segunda faixa, aquelas que acontecem depois de 2 horas, as horas extras em domingos e feriado, as horas negativas, as jornadas noturnas, os intervalos suprimidos e as interjornadas suprimidas. Mais para frente a gente vai falar um pouco delas. Ela está clarinha porque não tem nenhum resultado dele. Para melhor visualização, assim que tiver alguma hora extra, ele vai ficar igual a horas negativas. Mais para baixo, nós vamos ter os resultados dos cálculos. Temos também um campo de informações, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas vamos lá, vamos conhecer essa planilha. É muito comum você ver planilhas que calculam as horas extras, mas esta em específico, ela tem muitos mais detalhes de acordo com a lei. Por exemplo, a tolerância de 5 minutos em cada entrada e saída e no máximo 10 minutos no total. Vejamos na prática. Lembramos que não precisa digitar os dois pontos. Então, se o funcionário entrou às 8, saiu às 11, retornou ao meio-dia e saiu às 18 horas, ele fez uma hora extra. Apareceu aqui para a gente em negrito, pois ele deveria trabalhar 8 horas, trabalhou 9. Vamos supor que ele entrou às 8, vai almoçar às 11. Aqui eu só estou dando tab para ele ir para frente. Faltou meio-dia. E na saída eu vou digitar 17:05, ou seja, dentro da tolerância, que é de 5 minutos. Perceba que ele não calculou nenhuma hora extra, menos mesmo tendo trabalhado 5 minutos a mais. Se ele tivesse saído às 17:06, aí sim, teremos 6 minutos de horas extras.
pois ultrapassada a tolerância, ele vai contabilizar o total. Mesma coisa, se ele tivesse entrado 7h55 e de almoçar às 11, tornado meio-dia, saído 17h05, ele trabalhou 10 minutos a mais. Mas cada um das entradas e saídas não ultrapassaram os 5 minutos da tolerância. Então, ele não deu nenhuma hora extra, muito menos negativo. Se ele tivesse saído às 17h10, 15 minutos de hora extra, pois ele fez mais que 10 minutos de hora extra no dia. Então, soma-se o total: 10 minutos na saída e 5 minutos na entrada. No sábado, ele está escalado para trabalhar das 8 às 12. 8, 12 e 6. 6 minutos de hora extra. Se ele trabalhou até 11h55, nada é contabilizado, pois trabalhou 5 minutos a menos, dentro da tolerância. Se ele tivesse saído 11h54, aí sim, temos 6 minutos de horas negativas. Percebe como é importante essa tolerância? Ela é prevista em lei. Outra coisa que muitas planilhas não têm é a interjornada. A lei garante um mínimo de intervalo para descanso e alimentação. Quando não é tirado esse mínimo, por exemplo, 1 hora para jornadas acima de 6 horas, deve-se pagar essa interjornada com adicional de 50%. Vamos ver um exemplo. Entrou às 8 horas, saiu às 11, porém retornou às 11h30. Ou seja, tirou apenas meia hora de intervalo. Saída às 17 horas. Note que ele trabalhou 30 minutos a mais, então 30 minutos de hora extra. Também temos 30 minutos de intervalo suprimido, que são exatamente os 30 minutos que faltaram para completar 1 hora do mínimo que a lei estabelece. Interessante, não é mesmo? A mesma coisa acontece quando faz mais que 2 horas extras no dia. Vamos supor que saiu às 20 horas. 20, 00, 20 horas. Então, no primeiro intervalo, ele contabilizou 2 horas, que são as primeiras 2 horas extras que a lei permite ser compensada, se a empresa tiver compensação de horas. E a terceira hora extra fica aqui na segunda faixa, que são as horas extras que não podem ser compensadas, elas têm que ser pagas. Tem até convenção coletiva que tem um percentual maior para essa hora. Por isso, aqui ele é contabilizado de forma separada. Isto também é uma informação muito importante e útil. Voltando no intervalo suprimido, vamos supor que ele entrou às 8 e trabalhou até as 17 horas direto, sem almoço. Então ele fez 1 hora a mais de extra, pois trabalhou 9 horas. Também fez 1 hora de intervalo suprimido, pois não tirou o almoço. O sistema aceita que você digite 17 horas a saída tanto aqui como no segundo campo. Na mesma. Também temos a entrada 3 e a saída 3, quando houver, excepcionalmente, uma jornada extraordinária após o horário. Também pode ser escalado, desde que a convenção coletiva permita, não é mesmo? Vamos ver como está ficando os resultados. Note que os dias que eu ainda não preenchi, ele ficou com horas negativas. Vamos ver os totais. Aqui embaixo temos os totais. Conforme você rola, o cabeçalho continua aparecendo aqui, ó. E logo abaixo temos os resultados. Quantas faltas teve, inclusive quantos dias úteis e domingos e feriados, para você poder calcular o DSR. Quantas horas fez na primeira faixa de 2 horas extras. Quantas horas negativas e o saldo entre horas positivas e negativas. Temos a informação em horas e também em horas decimais, para você poder calcular na calculadora ou em Olerite. A hora extra na segunda faixa, aquelas superiores a 2 horas. Horas extras em domingos e feriados. Os itens que são 0, elas ficam mais clarinho,
para não poluir muito a visibilidade. E as intrajornadas suprimidas. O sistema também calcula jornada noturna. Vamos supor que ele trabalhou das 22 horas às 5 horas da manhã, ou seja, 7 horas efetivamente trabalhadas, correto? Porém, o sistema vai contabilizar 8 horas noturna, pois sabemos que a hora noturna urbana, na verdade, não são 60 minutos, e sim 52 minutos e 30 segundos. Essa planilha já consegue interpretar esse cálculo, por isso ela sabe que, na verdade, são 8 horas que deve ser contabilizada, e não 7. Também o intervalo suprimido, pois não tirou o intervalo. Correto? Se ele saiu às 5 horas da manhã e retornou às 8 horas, praticamente uma escravidão, isso não é, gente? Ele trabalhou até às 12, vemos que ele abriu um campo novo, interjornada suprimida, de 8 horas. Por quê? Entre um dia e outro, o funcionário tem que ter 11 horas de descanso. Quando tira menos, essa diferença deve ser pago como interjornada. Então essa planilha já é capaz de calcular essa interjornada. Ela calcula qual a diferença foi para as 11 horas mínimas exigidas. O único campo que ainda não está habilitado são as horas extras em domingos e feriados. Se ele trabalhar no domingo, das 10 às 14 horas, aí sim habilitou horas extras em DSR, 4 horas. Pois domingo, ele não está escalado para trabalhar, correto? Esses quadradinhos ao lado são muito importantes. Vamos supor, aqui ele calculou 6 minutos de horas negativas, mas eu não quero que essas horas sejam contabilizadas, por algum motivo. Basta eu clicar no quadradinho ao lado. Pronto, as horas vão ser ocultas e não aparecerão no total. Clicando novamente, ela será reexibida. Em seguida, vamos ver as informações, que também são muito úteis. Basta selecionar essa setinha. Veja que podemos informar que esse dia trata-se de feriado, por exemplo. Se você selecionar feriado, a linha será destacada. E o que você preencher aqui será contabilizado como horas em domingos e feriados. Perfeito? Voltando, também temos a opção de falta. Note que os dias não preenchidos, ele está como negativo. Se colocarmos falta, não vai dar horas negativas, pois essas horas, entende-se, que vai ser descontado do Olerite e não do banco de horas. Mais opções. Atestado integral. Neste caso, você não preenche horas. Ele também não vai ficar com horas negativas, pois o funcionário entregou um atestado pelo dia todo. Uma outra situação. Atestado parcial. Vamos supor que o funcionário entrou às 8 horas, saiu para almoçar às 11, retornou ao meio-dia, porém foi embora às 15 horas. Desta forma, ele ficou com 2 horas negativas, mas a gente informou que ele apresentou um atestado parcial. O sistema está informando para a gente aqui em vermelho que ainda está incompleto o nosso preenchimento. Veja, informe a quantidade de horas em atestado parcial, que é essa coluna, quantidade de horas parcial. Este funcionário apresentou um atestado de 2 horas. Então, ele não ficou com horas positivas nem horas negativas, pois ele apresentou um atestado. Se ele tivesse saído às 14 horas, ficaria com 1 hora negativa, pois apresentou atestado de apenas 2 horas. Ainda temos a opção de abonado, seja qual for o motivo. Ou porque a pessoa tinha direito à folga,
ou porque a convenção coletiva dá esse benefício, o motivo que for, ele não vai contabilizar hora extra naquele dia, hora negativa naquele dia. Uma outra opção é o primeiro intervalo refere-se a atestado. Vamos supor, entrou às 8, às 9 horas foi ao médico, retornou às 10, foi almoçar às 11, como previsto, retornou meio-dia e foi embora às 17. Nenhuma hora extra, nem hora negativa, pois a gente informou que esse intervalo de 1 hora ele apresentou o atestado. Vamos ver mais opções. Para isso, vamos aumentar mais os dias trabalhados. Onde estava 15/2, vamos colocar até dia 20. Apenas para liberar mais dias para a gente continuar conhecendo as funcionalidades desta planilha. Assim como a gente informou que o primeiro intervalo refere-se a atestado, também pode acontecer no segundo intervalo. Também podemos dizer que ele apresentou um atestado anterior ao início. Por exemplo, ele entrou apenas às 9 horas. Saiu às 11, voltou ao meio-dia e foi embora às 17. Mesmo ele tendo trabalhado 1 hora a menos, não foi contabilizado, pois a gente informou ao sistema que essa 1 hora antes dele entrar, ele apresentou atestado. Se a gente deletar essa opção, ele vai ficar com 1 hora negativa. Retornando com atestado anterior ao início, não vai ter mais 1 hora negativa. Também temos o atestado após a saída, que é o mesmo caso. Se ele for embora mais cedo e apresentar um atestado por aquele motivo, você informa aqui. Legal, não é? Esta tela você pode imprimir. Esses quadradinhos não vão sair na impressão para não ficarem poluídos. Olha todos os resultados como ficaram. Aqui você também pode colocar observações nesta linha de anotações. Lembra que a gente colocou o nome da empresa como o nome da empresa e o nome do trabalhador como José? Vamos voltar lá na tela inicial. Note que ficou José 1/2/2023. Se entrarmos na segunda planilha e colocarmos um nome qualquer na empresa, empresa SA, e um nome do trabalhador, João da Silva, a data de início 1/3/2023, e voltarmos para a tela inicial, vemos que o nome ficou aqui. Bem mais fácil da gente controlar, não é? Podemos acessar por aqui facilmente. Agora vamos ver as opções. Nas opções, podemos configurar a planilha, como as tolerâncias, que como padrão está 5 minutos a cada entrada, a cada saída e 10 minutos no dia. O adicional noturno, que horas ela inicia, que horas ela termina. O urbano é diferente do rural. Quanto equivale a 1 hora noturna, se são 1 hora mesmo, ou 52 minutos e 30 segundos. No rural, utiliza-se 1 hora, no urbano, 52 e 30. Se prorroga o horário noturno até o final da jornada, quando iniciada até as 22 horas. Por exemplo, a jornada iniciou às 22 e ele trabalhou até às 6, até às 6 horas será considerado noturna e não somente até às 5. E se calcula adicional noturno quando apresentar atestado. Também, qual é a primeira faixa de hora extra? Como padrão está 2 horas, aquelas horas que não podem ser compensadas. E o intervalo mínimo exigido para a jornada até 4 horas, jornadas entre 4 e 6, jornadas superiores a 6 horas. E você informa se é para ele verificar se cumpriu o intervalo apenas no primeiro intervalo, no segundo ou somar os dois. E também os intervalos mínimos com tolerância. E o interjornada, que a gente já falou, de 11 horas entre um dia e outro. Certinho? Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail cisplanilhas@hotmail.com.
Estarei à disposição. Até breve.